vamos iniciar mais uma catequese paroquial, invocando a proteção de Deus e do nosso anjo da guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora sede da sabedoria, rogai por nós. Nossa Senhora auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, em mais uma catequese paroquial, nós estamos acompanhando durante este período da Páscoa a virtude da modéstia. Nós terminávamos a nossa catequese, discorremos a última catequese, falando justamente da modéstia como expressão do nosso interior, daquilo que nós temos, inclusive de mais entranhado na nossa natureza. A modéstia, ela, portanto, expressa, além daquilo que nós somos, a nossa pessoa, a nossa dignidade, a nossa beleza interior, ela também diferencia o sexo masculino e feminino. Ela mostra, portanto, a ordem da criação, além de definir os papéis na sociedade, por aquilo que cada um de nós é, de fato, homem, mulher e pessoa. E nós vimos na última catequese que, assim, de uma forma bastante prática, diante do espelho, quando a pessoa está se vestindo, porque a modéstia, ela, justamente na sua parte mais simples e mais exterior, ela modera, ela regula, né, as vestes, os trajes, os ornamentos, a nossa apresentação. Nós vimos que a pessoa, quando ela está, o cristão, o católico, e de uma forma muito especial a dama católica, mas nem por isso o homem ele está dispensado, deve valorizar a beleza e, claro, mostrar o seu interior. Então, a pergunta que nós devemos fazer relativa à modéstia é a seguinte: essa é a pergunta de fundo da virtude da modéstia e, claro, de todas as outras virtudes, cada qual ao seu modo. Mas como nós estamos falando da modéstia, a pergunta que nós devemos fazer em relação aos nossos trajes e à nossa apresentação exterior é a seguinte: o que devo fazer para agradar a Deus? Ou seja, como eu devo me vestir e me comportar de modo a agradar a Deus, nosso Senhor. O apóstolo São Paulo, ele dizia na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que façamos tudo para a glória de Deus. Hoje nós vamos continuar tratando de uma forma ainda mais prática, conselhos muito práticos a respeito da virtude da modéstia. Eu estou me baseando hoje nessa catequese em São Francisco de Sales, esse livro que nós indicamos tanto aqui na nossa paróquia, se chama A Filoteia, ou A Introdução à Vida Devota, e ele, na parte 3, nos capítulos 24 e 25, ele vai tratar sobre a virtude da modéstia. No capítulo 24, da parte 3, ele vai falar sobre a sociedade e a solidão. Então está falando das disposições interiores da modéstia. E
na página 25, no capítulo 25, ele vai tratar a decência dos vestidos. E é justamente esse capítulo 25 da parte terceira que nós vamos tomar hoje. Esse livro aqui, que está nas minhas mãos, é uma leitura muito indicada, na minha opinião. Todo católico deveria ler e meditar esse livro durante sua vida, pelo menos uma vez na vida. Ele é muito, muito importante. E os capítulos são curtos, são pequenos, então dá para se ler um por dia. Se a pessoa for fiel todo dia, com mais ou menos uns 4 meses, ela faz uma leitura muito boa e meditada desse livro. Então nós estamos tirando daqui o que vamos tratar hoje em bloco da virtude da modéstia. Então ele trata da modéstia falando sobre a decência dos vestidos. E ele se apoia em um texto de São Paulo e no outro de São Pedro. Eu vou deixar apenas a citação, nós não vamos ler os textos, mas para que você possa consultar na sua Bíblia. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 9 a 11, e depois a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 6. São 2 partes do Novo Testamento, entre outras, que se trata assim, de um modo muito específico a virtude da modéstia. Então, ele diz, a primeira observação que ele faz é que tudo que as Escrituras dizem sobre a modéstia, quanto às mulheres, deve aplicar-se ao seu modo, ao modo próprio, também aos homens. Então, deve-se fazer essa transposição. Se os apóstolos falam para as mulheres, ao seu modo, deve ser aplicado aos homens também. Como nós vamos entender, ele vai esmiuçar bastante isso. Então, as primeiras coisas que o apóstolo São Paulo diz, segundo São Francisco de Sales, que se vistam segundo as regras da decência. E depois, deixando todo o excesso e imodéstia dos ornamentos. Nós vimos que, inclusive, a virtude da modéstia, ela está, de certo modo, atrelada, relacionada à virtude do pudor. Nós vimos isso numa catequese passada. O próprio Catecismo da Igreja, ele trata dessa relação. O pudor regula quanto àquilo que não deve ser mostrado. Nós ouvíamos as partes honestas, semi-honestas e desonestas. Honestas, que podem ser mostradas as mãos, os pés, o rosto, o pescoço e etc. Semi-honestas, nós poderíamos ali já subiu do joelho um pouquinho para cima, já começou a abrir os decotes. Por que são semi-honestas? Porque são arriscadas, conduzem ao pecado. E as desonestas é que de modo algum elas devem ser mostradas. E a modéstia, ela também faz uma intervenção sobre o que não deve ser mostrado, mas também sobre o que deve ser mostrado. Nós vimos, inclusive, na abertura da catequese, a beleza interior, a dignidade. São Francisco de Sales vai falar do estado de vida que a pessoa ocupa na sociedade. Então, ele vai dizer que para a gente passar para uma forma bastante prática, ou seja, nos vestirmos modestamente, nós devemos levar em conta a matéria, a forma e o asseio. Sobre o asseio, São Francisco de Sales, ele diz o seguinte: deve ser geral e contínuo, ou seja, levar em conta, evidentemente, todo o corpo, porque estamos falando de uma apresentação externa, mas também as vestes, os vestidos. E evitar o que ofende aos olhos. Você pode ver que a pessoa modesta, nós víamos nas catequeses passadas, ela está sempre levando em conta o próximo. Por exemplo, qual é o critério da mulher na hora de se vestir modestamente? Não é ela mesma, e muito menos o espelho da casa dela, mas é o homem que vai estar olhando para ela. De forma que a sua forma de vestir, os seus trajes não levem
aquele homem ao pecado, né? Inclusive, ela estaria cometendo um pecado se a intenção dela fosse essa ao vestir-se. Pois bem, o asseio, São Francisco de Sales, então, explica que se trata da limpeza exterior, tanto dos vestidos quanto do corpo. E isso é, inclusive, um indício da pureza da alma, ele vai dizer. A limpeza, o asseio do corpo e das roupas é um indício da pureza da alma, né? Esse cuidado que se tem. A respeito da matéria e da forma, ou seja, da decência dos vestidos, ele diz: se determina conforme as circunstâncias dos tempos, dos estados ou vocações, da sociedade em que se vive e das ocasiões. O padre já fez, ou retomou aquela descrição que fazíamos na catequese passada, a respeito do que hoje seriam partes honestas, semi-honestas e desonestas. Mas, segundo São Francisco de Sales, é preciso a gente observar também o meio em que nós estamos. Está dizendo, o tempo, estado de vida, a vocação, a sociedade em que se vive e as ocasiões. E ele começa a citar alguns exemplos. Quando se veste melhor, ele vai dizer, em dias festivos e a proporção da sua solenidade. Por exemplo, casamento, primeira comunhão, se tratam de dias festivos, de dias solenes. Então, os trajes, eles têm que se adequar, eles têm que estar à altura destas solenidades. Isso é importante. Os nossos avós, os nossos pais, eles sabiam disso. Nossa geração desaprendeu e nós precisamos retomar isso. Por exemplo, nós temos de segunda a sábado para trabalhar, estudar, limpar a casa e tem traje para tudo isso. Inclusive para os momentos de lazer, de passeio e etc. E qual que é o nosso dia solene na semana? Domingo, porque é o dia da missa. Então, é o dia de nós nos apresentarmos com os nossos melhores trajes. É o dia de nós nos vestirmos com aquilo que nós temos de melhor em nosso guarda-roupas. E se não temos, devemos providenciar, né? Porque é o dia do Senhor, é um dia solene. Tem que ter essa diferença, né? Eu não poderia me apresentar na Santa Missa do mesmo modo que eu me apresento no mercado, no cinema, no shopping, etc. Há uma diferença muito grande. E São Francisco de Sales, ele está dizendo que a modéstia, ela leva isso em conta, né? E ele vai puxar situações da nossa vida. Quando ele fala, por exemplo, você vai se apresentar diante de uma autoridade, né? A gente não vai de qualquer jeito, ou pelo menos não deveria ir. Isso é regra da modéstia. Ora, e diante do Senhor, que fez o céu e a terra e que tudo governa, né? Com muito mais dignidade, portanto, com muito mais solenidade, né? E depois ele vai dizendo que para cada ocasião nós temos, a modéstia regula, inclusive, né, as nossas vestes. Por exemplo, num tempo de penitência, a pessoa que está fazendo penitência, ela não vai se vestir, se apresentar do mesmo modo que no tempo de solenidade. Por exemplo, a igreja pede que os casamentos, os documentos, as rubricas dizem que melhor seria se não se celebrasse casamento durante a quaresma, porque é tempo penitencial. Mas se por qualquer razão, necessidade ou urgência pastoral se faça sem pompa, né? Sem solenidade. Por quê? Porque é tempo penitencial, isso está presente, portanto, nas nossas práticas. Assim como um momento de luto e etc. Depois, ele fala a respeito das mulheres, né? E aí, claro, como ele mesmo dizia no começo, elas devem ser também, não é que o homem está dispensado, mas ao modo do homem, devem ser aplicadas ao homem. Vamos lá então. A mulher, ele diz que a mulher casada, ela se enfeita para o seu marido. Isso aí é muito claro
é muito óbvio, né? Inclusive, ele vai fazer vai propor uma reflexão assim: mas se o fizesse em sua ausência, ou seja, a mulher casada, se enfeitasse demais na ausência do marido, ele vai dizer assim: haveria de perguntar-se a quem quererá agradar com isso. Porque a mulher casada deve agradar ao seu marido, né? E no mais, deve se apresentar modestamente vestida diante dos outros, principalmente diante dos outros homens. Ele vai dizer com relação às moças, tá? Isso daqui está no texto dele. As moças, ou seja, aquelas que não são casadas, tá? Ele vai dizer, se concedem mais adornos, ou seja, pode se enfeitar um pouquinho mais. A gente vê que não pode ter excesso, porque senão estaria, vamos dizer assim, agindo contra a virtude da modéstia. Ele vai dizer, porque podem desejar agradar a muitos. Mas ele explica aqui, contanto que suas intenções sejam de ganhar um só coração para o casamento legítimo. Então ele diz, se concede um pouco mais de ornamento, de mostras à moça solteira, sim, né? Mas que ela tenha por fim um casamento, um bom casamento, né? E depois disso, claro, ela modere-se como a mulher casada, né? Então ela tem o fim, o casamento. E aí ele discorre sobre as viúvas também. Vocês estão fazendo a transposição para os homens também. Eu não vou fazer porque o tempo da catequese não permite, tá? As viúvas que estão pensando em novas núpcias, contanto que não queiram imitar em tudo as jovens. Então, se trata de mulheres um pouco mais maduras, então a modéstia tem que ser mais moderada, né? Mas se elas estão procurando um segundo casamento, sendo viúvas, né? E ele explica por quê. Porque depois de ter passado pelo estado matrimonial e pelos desgostos da viuvez, pensa-se que devem ser mais sóbrias e moderadas. E aí ele diz uma coisa aqui que é muito interessante para os tempos que nós estamos vivendo também, né? Vocês vejam como que os determinados ensinamentos, embora eles levem em conta os tempos e as culturas, os costumes, né? Mas eles são atuais. Para aquelas que são verdadeiras viúvas, como diz o apóstolo, isto é, aquelas que possuem no coração as virtudes da viuvez, nenhum adorno convém além de um ou outro, conforme a humildade, modéstia e devoção. Os apóstolos vão dizer, né, a viúva que não quer mais se casar, ela deve procurar agradar o Senhor. Então, nesse caso, ela não precisa ficar se mostrando para os outros homens, a não ser a virtude que ela já alcançou, a maturidade que ela alcançou. E aí ele completa, se querem, pois, dar amor aos homens, não são verdadeiras viúvas, e se não o querem dar, por que atrair a si os olhares? Ele diz que a viúva modesta, que não quer se casar, ela deve desejar atrair sobre si apenas o olhar do Senhor. Então ela tem muito mais razão de se vestir modestamente. E aqui, de fato, está o comentário muito pertinente que ele faz para os nossos dias. Ri-se sempre dos velhos que se querem fazer de bonitos. E esta é uma fraqueza que mesmo o mundo só perdoa na mocidade, né? Então ele está falando aqui de determinadas extravagâncias. Então ele está dizendo que até o mundo, portanto, que não é regulado pelas virtudes, que não é moderado pelas virtudes, ele tolera, né, aquelas jovens que falham com a modéstia, se enfeitam demais, são afetadas, etc., etc., né, porque a gente tem, sim, qualquer coisa assim, de análise, não estou falando de julgamento, que você percebe quando a coisa
né? Ela está equilibrada, ela está ornada, e quando a coisa ali, nossa, isso está meio exagerado, né? Isso está meio estranho, isso aí. Está dizendo que o mundo tolera isso no caso das jovens, e no caso das velhas, as pessoas de mais idade, que querem se comportar como os mocinhos, o mundo ri, né? E a gente vê isso hoje, Quantos idosos que passaram a vida inteira dentro de um casamento até muito digno, né? E depois começa-se a se falar de determinados grupos aí, uns dizem terceira idade, outros dizem melhor idade, e aqui o julgamento não é específico, mas o que a gente vê é que pessoas que agora deveriam levar a sua idade já alcançada, né? Mostrando os seus valores, a sua maturidade, com um pouco de dignidade, querem voltar atrás, querem se comportar como os mocinhos, nas roupas, na maquiagem, né? Se os senhores olharem para o lado, os senhores vão perceber isso, né? No fim da vida, perde a vergonha, perde a modéstia, né? E é sobre isso aqui que São Francisco de Sales está avisando, portanto. Então vocês vejam que ele passou praticamente por todas as fases da vida, e cada fase é chamada a viver do seu modo a modéstia, tanto as mulheres quanto aos homens. Tem alguns comentários aqui muito pertinentes também que ele faz. É um desprezo das pessoas com quem se convive andar no meio delas com roupas que as podem desgostar, né? Então, a gente tem que estar atento. E aqui também, no final do texto, ele vai falar de uma coisa para os nossos dias, que um pouco de bom senso nos ajuda a perceber. Eu vou ler as frases, porque é sempre um santo que está falando. As moças não usem penteados extravagantes. Os homens de tão pouco caráter que se divertem com essas coisas de sensualidade e vaidade, ou seja, querem ir no caminho das mulheres, são tidos por toda parte na conta de espíritos efeminados. Nós estávamos falando na última catequese, que a modéstia, inclusive, serve para que o homem se apresente como homem e a mulher como mulher. Não pode haver essa inversão de valores. E é tudo o que a ideologia de gênero tem tentado implodir, jogar ladeira abaixo, né? E nós vimos que a modéstia é a virtude mais simples, é a mais baixa, né? Como a gente vai alcançar grandes virtudes se a gente não sabe começar nem pelo que é mais simples, nem pelo que é mais fácil? E ele diz, para mim, o santo está falando, eu desejava que uma pessoa devota fosse sempre a mais bem vestida de uma reunião, mas a menos pomposa e afetada, e que fosse ornada, como se lê nos provérbios, de graça, de decência e dignidade, né? E aí ele vai dizer, ele vai dar conselhos com relação aos vestidos da pessoa devota, né? Nada permitas em ti, rasgado ou desarranjado. Rasgado ou desarranjado. Então, a modéstia, ela não vai atrás das modas. A pessoa modesta, ela está sempre se perguntando, primeiro, como eu agrado o Senhor, começando pelos meus vestidos, pela minha forma de me apresentar, né? E segundo, como eu devo, como cristão, como senhor católico, como homem católico, como mulher católica, como dama católica, dar esse testemunho de beleza, de bom gosto, de dignidade e de interior diante dos meus, né? Então, essa moda hoje de calça suja, de calça rasgada, isso não serve para nós, isso não serve para os cristãos. Não serve nem para os rapazes e muito menos para as moças, né? Por quê? Porque o traje, nós vimos, ele não deixa de mostrar certa coisa do nosso interior. Então, o jovem que segue essas modas, ele tem que se perguntar, mas o que eu estou mostrando do meu interior? O que isso está falando de mim? Eu sou cristão, eu vou à missa, eu comungo, eu confesso, eu rezo o texto, eu sou devoto de Nossa Senhora.
Se eu estou assim rasgado, sujo, desarranjado, descomposto, o que eu estou mostrando do meu interior? Ou, se eu sei, né, que eu tenho tanta beleza no meu interior, que a alma é bela, uma alma em estado de graça, então nem se fala, por que eu não estou mostrando isso no meu exterior? Deve se perguntar. Por que eu vou do mesmo jeito que eu vou para o shopping, para a missa? Sendo que quando tem um casamento ou que seja uma cerimônia civil, muda. Então, a modéstia, ela nos leva a essa séria reflexão, tá bom? A semana que vem nós vamos ver a segunda parte do que diz São Francisco de Sales, a sociedade e a solidão, a modéstia naquilo que diz respeito ao nosso interior, que é claro, vai ter uma influência direta também no nosso exterior. Mas a pergunta que nós devemos sair com ela desta catequese hoje é a seguinte, a pergunta de fundo, para a modéstia e para todas as outras virtudes. Para a modéstia, o que devo fazer para agradar a Deus? Como devo me vestir e me comportar de modo a agradar a Deus e dar testemunho da minha dignidade, da minha beleza interior diante do meu próximo, seja ele quem for, tanto de dentro da igreja quanto principalmente de fora da igreja, né? Que também não adiantaria nada fazer pose de modéstia dentro da igreja e lá fora nas redes sociais, é Deus que me livre, né? Então, vamos terminar com estas palavras e agora vamos saudar Nossa Senhora para dentro de instantes começarmos a nos preparar para a Santa Missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.